Meus irmãos, graça e paz. Que bom nós estarmos aqui com esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que faz coisas grandiosas, admiráveis. O seu amor nunca falha, ele sempre age em nosso favor. É o Deus poderoso que está conosco. Eu quero convidá-lo a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no texto de Apocalipse, no seu capítulo de número 15. Apocalipse, capítulo de número 15, nós leremos todos a uma só voz, o versículo 3º e o versículo 4. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3º e 4. Vamos ler? Leamos. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse é o Deus que faz coisas grandiosas, que faz coisas admiráveis, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nós devemos glorificar o seu nome e que todas as nações são conclamadas para fazer isso, através da vida da igreja, através do testemunho da igreja. Por isso, devemos dar 1000 louvores a esse Deus que nos faz adoradores, que nos faz realmente pessoas que possam cultuá-lo em espírito e em verdade. Vamos fazer isso cantando o hino de número 38, Louvores sem fim ao Cordeiro, ao nosso Redentor. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Hino de número 38, louvores sem fim. Bem animados.
mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Esse Deus que merece ser adorado, exaltado, é o Deus que merece mil louvores, louvores sem fim, louvores que nós possamos render sempre a esse Deus que merece a nossa adoração. Vamos orar neste momento. Eu vou pedir que o nosso irmão Giovano faça a Deus essa oração de adoração, exaltando esse Deus que merece todo o nosso louvor. Vamos orar exaltando o nosso Deus. Louvado e exaltado pelos grandes feitos em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por Cristo Jesus, o teu Filho amado, que morreu na cruz em nosso lugar. E através de Cristo Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, porque apesar desta glória que tu tens, tu te importas conosco também. Te louvamos, Deus, por teu cuidado com as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque somos o povo amado do Senhor. Somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós te louvamos porque em ti nós temos a vitória. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu querido. Vamos ainda abrir a palavra de Deus novamente no texto de Apocalipse. Texto de Apocalipse, revelação de João, no seu capítulo 5. Leremos alternadamente do versículo 6 ao versículo de número 14. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo de número 14. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja responderá lendo os versículos pares. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que há nos céus, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só tem, meus queridos. Nós temos um louvor da igreja diante do Deus que observa todas as coisas
E contemplando todas as coisas, ele também contempla o mais íntimo do coração do seu povo. E o Cordeiro de Deus é o Cordeiro que foi morto justamente pelos nossos pecados, por aquilo que nós fazemos diante do seu sangue, do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos redime. E dentre milhares e milhares, milhões e milhões, esse Cordeiro é digno da sua morte, porque a sua morte representa um marco diante da nossa vida, a nossa justificação, o marco diante da nossa história, a nossa redenção, o marco diante das nossas derrotas, mostrando-nos a sua vitória por nós. E nós então devemos a esse Cordeiro toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque a Ele tem o domínio pelos séculos dos séculos, diante do que fez e da sua eficácia do que fez para os séculos dos séculos, por mim e por você. Nós temos o privilégio, então, no nosso culto, de render as nossas vidas diante do Senhor e, em nome desse Cordeiro Jesus Cristo, pedirmos o perdão dos nossos pecados. Temos segurança desse alívio do perdão dos nossos pecados e temos a certeza que o Senhor nos aceita diante de uma confissão contrito, compungido no nosso coração diante do Senhor. Por isso eu quero convidá-lo para que você faça isso, colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus. Se fazer isso, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, pereci sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, foi o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Nós vamos orar esta oração do hino de número 336, cujo autor fala da transformação em Cristo Jesus. Vamos cantar orando esta oração.
Apocalipse diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. E também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Os 144.000 diante do Cordeiro, redimidos pelo sangue do Cordeiro, representam aqui todos os escolhidos de Deus, todos aqueles que foram realmente seguidores do Cordeiro, que não se acharam mácula nas suas vidas, que não se acharam mentira, mas sim verdade diante das suas declarações, que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nós temos certeza do perdão dos nossos pecados por causa da redenção em Cristo Jesus. E que você e eu, que temos o privilégio de cantarmos ao Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer o Senhor, que nós possamos fazer isso de todo o nosso coração, porque somente a igreja o pode fazer, a igreja lavada e remida pelo Cordeiro. Vamos fazer isso entoando 2 cânticos espirituais, declarando a nossa adoração ao Senhor. Poderoso, que é
escolheu, Pai, para fazermos parte deste reino. O reino de misericórdia, o reino de justiça, o reino de fidelidade. O reino, Pai, em que o Senhor foi capaz de enviar o teu próprio Filho para morrer por nós, Senhor Deus. Nos permitir, Senhor, fazer parte, Pai, deste amor, Senhor Deus. Um amor infalível, um amor, Senhor Deus, que o mundo não é capaz de copiar, Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos nessa noite, Senhor, celebrar, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite nessa noite, Pai, adorar por isso, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, por isso, Senhor Deus. Fala nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A igreja que adora o Senhor é a igreja que reconhece esse Senhor. É a igreja que vive para o Senhor. É a igreja que contempla a majestade desse Deus. É a igreja que adora o Senhor em comunhão. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos convidados. Você que está aqui, seja bem-vindo no nosso meio. A igreja, mesmo diante da pandemia, não podendo abraçar, não podendo tocar, mas a igreja o recebe com todo calor, com todo carinho, com toda gratidão no coração. Nós agradecemos a presença do Tiago aqui conosco. Deus o abençoe grandemente, os nossos outros visitantes. E nós não temos o nome aqui, não podemos falar esses nomes porque nós temos, mas que a graça do Senhor continue conduzindo a sua vida no nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo de número 19. Nós estamos no momento da ceia do Senhor, e o momento da ceia nos remete a um momento de gratidão, de júbilo, de exaltação. E é tão importante olharmos o texto apocalíptico quando fala dessa numerosa multidão que, olhando cada um de nós para o novo céu, a nova terra, olhamos para esse momento em que essa multidão anuncia, celebra não somente as bodas em que a igreja do Senhor será recebida pelo Cordeiro, o Cordeiro recebendo a igreja, mas temos a grata satisfação de saber que os céus vão celebrar, a igreja vai celebrar, e todos nós, os salvos em Cristo Jesus pelo Cordeiro, os remidos pelo Cordeiro, vamos ter a certeza desse júbilo no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória,
porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que fala aos nossos corações de um modo tão profundo, porque não são nossas as palavras, são tuas. São aplicadas, ó Deus, não por nosso conhecimento, mas pela iluminação do teu Espírito Santo. E que, ó Deus, o Senhor faça essa, ó Deus, transformação nas nossas vidas, para que juntos, ó Deus, possamos adorar o Senhor, possamos ser edificados pela tua palavra e possamos recebê-la, ó Deus, produzindo frutos e frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, dá-nos a compreensão do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. O texto apocalíptico é o texto escrito pelo evangelista João através da sua revelação por volta dos anos entre 70 a 95 depois de Cristo. A temática ao evangelista, quando estava preso e recebe essa revelação apocalíptica, é justamente mostrar que o Senhor é o Senhor onipotente e que Ele reina. E que diante da perseguição da igreja, na época que a igreja vivia, a sua perseguição, diante não somente da perseguição judaica, mas também da perseguição romana. E essa perseguição que afligia a igreja diante da sua proclamação, diante da sua verdade que pregava, diante da sua missão que tinha para com Deus, diante da glória do Senhor que fazia proclamar todo ser e assim ouvia a mensagem das boas novas de salvação, a igreja então precisava de saber que esse Senhor, que é o nosso Deus, Ele é o Senhor onipotente, em que todas as coisas estão submissas ao seu poder, e é o Deus que reina. Não é o Deus que diante das batalhas mostra a derrota, diante das batalhas tem o seu poder como se fosse igualado com o inimigo, mas sim é o Deus que reina e que vence todas as coisas. Por isso, essa revelação do Apocalipse mostra diante do autor para cada um dos seus leitores a respeito do trono desse Deus que reina, a respeito do Cordeiro que venceu todas as coisas e que sempre vencerá. Mostra sim, para que possamos olhar a vitória do Senhor, olhando sim, vendo sim, que essa vitória nos pertence. E diante da perseguição, olhando essa perseguição com olhos não de derrotados, não de vencidos, mas de vencedores, não de desanimados, mas de animados e fortalecidos em Cristo. Por isso, esses céus que celebram a glória do Senhor, essa igreja que recebe essa dádiva, essa bênção das bodas do Cordeiro de Deus, que virá e tomará para si essa igreja lavada e remida pelo Cordeiro, é
o nosso tema. É aquilo que nós aprendemos nesse texto do capítulo 19 de Apocalipse. Nós estamos chegando no momento em que, diante do que nós deparamos, não somente no contexto apocalíptico de João, mas também nos deparamos nos momentos atuais em que a igreja está sendo perseguida, em que a perseguição diante do sistema que rege o mundo, diante da perseguição das ideologias e filosofias, diante dessa batalha em que parece que esse dragão, esse anticristo, o falso profeta, ou talvez a grande meretriz, que é o ponto mais forte desse capítulo de número 19, se mostra e se configura de diversas formas. Nós vivemos diante de uma humanidade em que todos esses sistemas, não somente representando a falsa religião, ou os falsos sistemas políticos deste mundo, os falsos sistemas econômicos desse mundo e os falsos sistemas espirituais parecem arrastar a vida da igreja. Mas nós temos que olhar com outros olhos, olhar como o céu contempla a vitória do nosso Deus. Devemos olhar não com tristeza, mas devemos celebrar com alegria a vitória que o Senhor tem. E assim, olhando, a igreja deve sim não se abater, não se omitir, mas a igreja deve ainda mais persistir. A igreja deve ainda mais se colocar como militante, mas não a militância diante de uma batalha em que a guerra se faz contra a própria humanidade, as próprias pessoas, mas nós devemos ver que a igreja deve batalhar contra arma. A igreja deve olhar para isso, para esse momento em que vive, como se olhasse para a vida do seu Salvador, do seu Redentor, do seu Rei, do Cordeiro de Deus, que merece toda a honra e toda a glória. E assim nós devemos fazer diante das nossas batalhas. O texto bíblico no capítulo 19, a partir do versículo 1, diz o seguinte: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Esse é o nosso Deus. Essa é a visão diante da nossa batalha, diante das perseguições em que tanta filosofia e ideologia, em tanta situação política ou econômica, em tantas circunstâncias adversas para a vida do povo de Deus, nós devemos olhar essas batalhas, olhando o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Olhando a nossa salvação, a glória, o poder do nosso Deus, olhando que esse Deus é justo, que o seu reino é eterno, que o seu reino é verdadeiro, que Ele faz justiça por cada um de nós, dos seus escolhidos, que Ele não nos desampara. Esse é o nosso Deus. Mas quando a igreja olhar diante dessa causa, diante dessa batalha, a igreja vê então que esse Deus em que julga todas as coisas é o Deus que a defende. Por isso a igreja se dobra, por isso que a igreja se ajoelha do Senhor, diante do Senhor. Por isso que a igreja olha essas batalhas, não como se essas batalhas fossem o fim, mas olha para essas batalhas olhando a segunda volta de Cristo, vendo esse sistema no colapso,
caótico e em destruição, mas vendo tudo isso como Deus julgando todas as coisas. É assim que você e eu devemos olhar. É assim que você e eu devemos ver essas notícias, ver essas ameaças, ver essas setas destruindo e tentando destruir os nossos princípios e valores. Nós sim devemos olhar os nossos inimigos, mas sim com a visão de quem é o nosso Deus. Todo esse poder, toda essa situação, toda essa corrupção mostra que a humanidade em si perdida, decaída, na sua própria construção, é a humanidade que tenta desviar todas as coisas. E se a humanidade, diante do desvio das coisas que são de Deus, nós olhamos para esse Deus que é justo e verdadeiro. Então, comece a olhar com adoração. Comece a olhar com os seus olhos, com a sua visão de quem realmente é o seu Deus, e peça que esse Deus possa controlar todas as coisas. Ainda que o termo Deus no controle tomou um jargão diante de muitos, nós não temos essa frase apenas como frase, nós temos essa frase como essência da nossa fé. Deus está no controle realmente de todas as coisas para controlar todos os sistemas, todos os políticos, todos os que acham investidos de autoridade, todos aqueles que são contra o Senhor. Esse Deus está no controle de todas as coisas e é o Deus onipotente que mostra o seu poder. Mas o texto ainda continua: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Se por um lado a igreja olha a batalha diante da visão do Deus onipotente, a igreja também tem que olhar a batalha diante do Deus que vence o inimigo, mas que o inimigo, olhando assim, o que o inimigo tenta fazer com as pessoas, o que o inimigo faz com o povo de Deus. O versículo diz que a grande meretriz tenta corromper a terra com a sua prostituição. Perceba aqui que a prostituição é tudo que contradiz a verdade da palavra de Deus. E se isso aqui é colocado, é porque os falsos ensinos, as falsas doutrinas, aquilo que não é a verdade da palavra de Deus, tenta corromper não somente a cabeça de todas as pessoas, mas tenta corromper a mensagem e a vida que é da própria igreja. Por isso que não tentando, não conseguindo corromper a igreja, a meretriz então faz o quê? Mata a igreja, mata aqueles que são fiéis à igreja, mata aqueles que realmente têm os seus princípios guardados na vida da igreja. Por isso, diante da batalha, nós não podemos olhar para o nosso Deus como se não tivesse agido por nós, mas devemos ver esse Deus agindo por nós e sendo vencedor. É o Rei dos Senhores, é o Rei dos Reis, é aquele Rei que vence todas as batalhas, mas nós devemos olhar diante da batalha os perigos que são causados nessa batalha. Então perceba que tudo que é princípio de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua fé, para o seu crescimento, para o seu trabalho, para o seu relacionamento, tudo isso vai tentar
a perseguição, a batalha tirar de você. Tudo que é de Deus para a sua existência, essa batalha vai tentar te persuadir para que você não tenha essa verdade. E a igreja de Deus é a única que faz essa batalha realmente ter um valor, porque a igreja mostra a verdade. A igreja não se omite, ela levanta o seu estandarte. A igreja é a única que pode mostrar como arautos da verdade aquilo que é de Deus para a igreja e para aqueles que se perdem, aqueles que estão ludibriados, perdidos. Por isso que você e eu pagamos o preço de ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser ameaçado, vale a pena pagar o preço de uma sociedade corrompida, pagando o preço com a sua própria vida. Tantos profetas e apóstolos perderam a sua vida por causa da sua fidelidade. Quando a igreja do Senhor adora, quando a igreja diz que o teu reino é eterno, é justo, é fiel, a igreja deve assumir esse preço, de nessa fidelidade estar na presença do Senhor, olhar para o Senhor e assumir o preço na batalha em nome do Senhor. Porque esse é o Deus que reina, esse é o Deus que merece toda a nossa honra, a nossa glória. A palavra de Deus diz que todos aqueles adoravam e diziam: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, tanto os pequenos e os grandes. E ainda o texto no versículo 6 continua: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Se por um lado nós olhamos a batalha com Deus que reina, onipotente, que vence todas as coisas, que não é para andar cabisbaixo, mas sim erguer, nós olhamos para uma batalha diante das ameaças e não devemos desistir, pelo contrário, devemos erguer o nosso estandarte, assumir o preço diante dessa batalha. Em terceiro lugar, nós olhamos para essa batalha, que aqui no texto do Apocalipse, no capítulo 19, está chegando ao fim. Por isso que há um júbilo no céu, porque o Senhor venceu a meretriz, venceu o dragão, venceu o anticristo, venceu todos os falsos profetas, porque a igreja do Senhor olha assim. Por outro lado, a igreja do Senhor diante da batalha vê a comunhão do Senhor agindo e manifestando na sua eternidade. A celebração aqui do casamento, quando diz que é chegada as bodas do Cordeiro, são estas as verdadeiras palavras de Deus, porque Deus já ataviou essa igreja para as bodas do Cordeiro. Significa que o novo céu e a nova terra estão preparados para você e para mim. Então vale a pena pagar o preço, ser fiel até a morte. Vale a pena olhar para a batalha com Deus que reina e que vence todas as coisas. Mas é gratificante olhar para esse Deus com um momento de comunhão e celebração. Comunhão e celebração que eu terei certeza dessas bodas
Eu terei certeza dessa comunhão com o Cordeiro. Eu terei certeza ainda maior que quando esse Cordeiro voltar na sua segunda vinda, ele então, ataviada como igreja, me recolherá para o reino eterno. A igreja, diante das perseguições, tem que olhar por Deus que governa todas as coisas. A igreja, diante das perseguições, tem que pagar o preço, porque é a igreja que proclama a verdade de Deus, mas a igreja, diante das perseguições, tem que olhar para uma comunhão eterna, para as bodas do Cordeiro, para a segunda vida em que Cristo Jesus vai tomar essa igreja e terá com ela uma comunhão eterna. Por isso, ainda que morra, viverá. Por isso, vale a pena pagar o preço e ser bem-aventurado quando você é chamado para as bodas do Cordeiro. Para as bodas do Cordeiro. Você e eu compreendemos isso? Você e eu temos noção disso? De que quando celebramos a ceia do Senhor, e após a mensagem celebraremos, ela nos convida a olhar de forma diferenciada para a batalha. Quando o Senhor Jesus Cristo desceu aos céus, o próprio Deus, e se encarnou, ele encarnou para a batalha. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, ele já nasceu para a batalha. Quando o Senhor Jesus Cristo cresceu entre os homens, ele cresceu para a batalha. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado e ungido para o seu ministério, ele foi ungido para a batalha. Mas em toda a batalha de Jesus, o Senhor Deus estava no controle de todas as coisas. Em todas as perseguições de Jesus, desde a sua idade pequenino, o Senhor Deus estava dominando todas as coisas. Até mesmo diante da sua pior humilhação, na morte de cruz, descendo ao Hades, o Senhor Deus estava no controle de todas as coisas. E diante daquelas batalhas que Jesus sofreu, ele sofreu por mim e por você. É preciso que o Filho do Homem sofra. É preciso que eu possa ser preso. É preciso que eu seja crucificado. É preciso que eu seja humilhado. Sempre o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, dizia isso para os seus, que era preciso. Mas nunca deixou de ser quem era, para que tivesse comunhão com a igreja. E falando com a igreja, depois de ressurreto, antes de subir ao céu, é declarado para com a sua igreja, com o seu povo, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esse Jesus que foi assunto aos céus nunca deixou de ter comunhão e da sua companhia estar conosco todos os dias. Por isso, meu querido, minha querida, diante da perseguição, diante da tribulação, diante da adversidade, você e eu devemos olhar para esse Deus que está diante de nós e que controla todas as coisas.
eu gostaria de te perguntar se você tem visto a pandemia com esses olhos. Se você tem crido diante das perseguições com esses olhos. E se você tem tomado a sua posição daquilo que Deus te chama dessa forma. Você e eu somos chamados por Deus a vermos esse Deus que controla todas as coisas, que age no nosso meio e que devemos dar louvores ao seu nome. Vamos nos preparar para a ceia, ficando de pé, entoando o hino de número 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, morreu sobre a cruz. Louvamos-te, ó Deus, pois nos manda a luz, e brilhando nas trevas, a Cristo conduz. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir o teu poder, o teu amor. Hino 47, nos preparando para a ceia do Senhor. Deus podemos ver no final de todas as coisas um Deus que vence, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que age nas nossas vidas, um Deus que nos chama ao encorajamento para que a tua igreja proclame a verdade do Senhor. Ó Deus, um Deus que nos chama à comunhão eterna contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Ó Deus, de sermos, ó Deus, edificados pela tua presença, consagrados no Senhor, e, ó Deus, motivados dia após dia a viver no Senhor. Ó Deus, te agradecemos pelo privilégio da igreja do Senhor, resguardada por ti, protegida no Senhor. Ó Deus, celebrar o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, e que o consolo e a comunhão do Deus Espírito Santo repouse sobre vós,